versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 8. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Queria convidar a irmã Flora para poder fazer a leitura para nós, por gentileza. Segundo livro dos Reis, 5, capítulo 5, verso 1 ao 8. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Lemos a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverais notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, fala conosco, Deus, através das tuas escrituras. Continue, Deus amado, abençoando as nossas vidas, Pai, através da palavra. Te peço, Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diácono Israel, tem um louvor? Vamos ouvir? Muito bem. Diaconisa Gilvanete, tem um louvor? Vamos ouvir? Não. Glória ao nome de Jesus. Amém. Irmã Cláudia. Todo mundo está com a garganta, cuidado, viu? Inclusive, eu acho que amanhã vai ser uma das pautas da nossa reunião, nós voltarmos a usar máscara, né? Pedrão chegando aí. Pastor, mas eu não vou em Pedrão, não, eu sei disso, né? Mas depois do Pedrão, os hospitais vão ficar lotados, né? Muito bem. Então nós vamos agora para a palavra. Daqui a pouquinho nós vamos embora para as nossas casas, né? Mas você pode dizer ao seu irmão aí do lado que estamos na presença do Senhor, que é de graça da glória a Jesus? Pode falar isso? Irmãos, é de graça da glória a Jesus. Não paga nenhum centavo para glorificar o nome do Senhor. Nós glorificamos Ele porque Ele remiu, Ele salvou as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco sobre a legitimidade de um profeta. É bem verdade que o texto em que nós lemos, ele fala acerca
do chefe do exército da Síria, Naamã. Diz que Naamã era o chefe. Por ele Deus deu muitos livramentos à Síria. Deus abriu a mente de Naamã. Naamã na guerra era estratégico. Naamã sabia como se posicionar com a sua tropa. E por ele Deus dava muitos livramentos. Porém, este homem tornou-se um chefe, um comandante muito de uma potencialidade. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Era rico, era comandante, era respeitado, porém leproso. E havia um rompimento diplomático entre os sírios e Israel, e não estava se dando bem. Haja vista que com Naamã tinha uma moça que era como escrava, e sabendo que em Israel tinha alguém que poderia corresponder com a situação adversa vivida por Naamã, a menina lembrou a sua senhora. A menina fez notório a sua senhora, dizendo à sua senhora que se o seu chefe, o seu senhor, os buscasse em Israel, o profeta, ele ficaria restaurado da sua lepra, ficaria restaurado da sua doença. E, no entanto, Naamã tem o conhecimento disto e busca junto ao seu rei, para que o rei lhes dê uma carta e esta carta possa ser endereçada ao rei de Israel. E, obviamente, pudesse Naamã estar inserido na sociedade ou com Israel. Porém, quando o rei de Israel recebe a carta e percebe que a diplomacia está rompida, e que acha-se que através daquela carta, o rei da Síria poderia estar buscando ocasião, alguma situação, logo o rei se indigna. O rei fica indignado, rasga suas vestes em sinal de repúdio, pois o mesmo não estaria aceitando nada que viesse da Síria. Diz aqui, meus irmãos, que Eliseu, ele toma paternidade da situação. Eliseu toma conhecimento da situação. Quando Eliseu conhece a situação que Naamã, leproso, que a carta foi enviada ao rei para que Naamã pudesse vir, pudesse chegar, e que o rei obviamente já tinha descartado, pois ele não seria nenhuma espécie de curador, e, enfim. E quando Naamã tem ciência disso, Naamã disse: deixe que aconteça, deixe que venha ele, porque uma vez vindo, uma vez chegando aqui, vão eles saber, vão eles conhecer que há profeta em Israel. Vindo será conhecido por meio da situação que há um profeta em Israel. Obviamente, Eliseu não estava se colocando ao pódio, mas Eliseu estaria disponibilizando a ponto de fazer-se notório aquilo quanto Deus era na vida dele, o quanto Deus poderia fazer por meio dele, o quanto Deus era na vida dele. Tem hora, meus irmãos, que nós tenhamos a condição e a possibilidade de mostrar, de dizer, de falar, de naturalmente as pessoas conhecerem e saber do que Deus é nas nossas vidas, do que Deus faz nas nossas vidas, ou do que Deus já fez nas nossas vidas, e às vezes nós ficamos na retaguarda, nós ficamos nas escondidas, ficamos no offline. Mas tem hora que nós precisamos de dizer e falar de que tem profeta, de que tem homem, de que tem mulher de Deus. Amém?
adorado seja o nome do Senhor. Eliseu era o profeta do Senhor. Eliseu foi o sucessor de Elias. E lembra de Elias? Elias de Tisbe, uma pequena cidade que tornou conhecida, não por si só, mas tornou-se conhecida, biblicamente falando, tornou recitada, tornou falada, tornou notória, não pela sua posição geográfica, não, tornou-se conhecida, tornou-se notória por ocasião do profeta Elias. Elias surgiu, Elias apareceu, e quando Elias chegou chegando, dizendo de que Deus era na vida dele, de que Deus por meio dele realizava proeza, e Deus falava com o profeta Elias, e o profeta Elias agia na direção de Deus. Obviamente, meus irmãos, aqui é Eliseu, sucessor de Elias, profeta do Senhor. E há uma coisa espetacular na vida de Eliseu, porque em dados momentos Eliseu disse: eu não quero nada, meu senhor, a não ser porção dobrada do teu espírito, ou do espírito que há em ti. Eliseu sabia de que o que operava em Elias era vindo de Deus, era da parte de Deus. E percebendo que Elias tinha uma conexão com Deus, quando Elias franqueou a Eliseu para que Eliseu pudesse lhes fazer um pedido, e obviamente Eliseu tornou-se o seu pedido, um pedido muito inteligente, dizendo de que queria porção dobrada do espírito que operava em Elias. E há uma coisa muito curiosa, quando você percebe o realizar, o agir de Deus na vida deste profeta, que diz: deixe ele vir, pois saberá ele que há profeta em Israel. Este operou sinais, prodígios e maravilha de forma realmente dúbia. Quando Elias fez um milagre, ele fez 2 milagres. Quando Elias operou 2, ele operou 4. Quando Elias operou 4, ele operou 8. Pois Deus concedeu a ele a bênção do seu pedido. Então ele tornou-se um profeta de uma envergadura espetacular em Israel. Quem hoje for em Israel os conhecerá e saberá quem foi Eliseu. O realizar de Eliseu, o sucessor de Elias, é conhecido e é notório por todos os hebreus, por todos os israelitas, acerca deste homem, do profeta Eliseu. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o profeta era o legítimo e o legal representante de Deus. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que expressava, falava, anunciava em nome de Deus. Ele era o porta-voz de Deus. Ele era aquele que recebia a mensagem de Deus e falava ao povo. Então, para entender este ponto do profeta ser o representante de Deus, o vocábulo grego nabi corresponde justamente em o profeta seu próprio Deus. Vamos entender mais ou menos isso na sua representatividade. E o profeta está se pondo em lugar de Deus. O profeta está se posicionando como Deus para falar ao povo. E todas as vezes que o povo ouvia o profeta, o povo muitas das vezes emudecia, o povo baixava a cabeça, o povo ficava tanto quanto atônito e pressionado por ouvir o profeta, porque Deus haveria de falar. É bem verdade que muitas das vezes havia os reis que tinham profetas para a sua consulta, profeta para lhes fazer consulta, para consultar, para saber se venceria a guerra ou se não. Tinha reis que tinham profetas para
critério e a orientação de Deus para o seu reinado. Tinha profeta que tinha a consulta, tinha rei que tinha a consulta do profeta para ter a orientação concisa e precisa de Deus. Então o profeta era o legal, era o representante de Deus, era o nabi de Deus, era aquele que falava em nome de Deus, era aquele que representava legalmente o nome de Deus, era aquele que tinha carta branca de Deus para falar ao povo. E vocês podem compreender isso também na vida do profeta Elias. O profeta Elias diz: olha, não vai chover por 3 anos e meio, a chuva vai cessar, vai ter seca na terra. E a terra realmente passou a ter seca, o céu cessou-se, deixou de ter chuva, deixou de se molhar a terra, porque o profeta falou, e o profeta falou em nome de Deus, o profeta falou na direção de Deus, e a ocasião Deus respondeu o profeta na sua fala. Então o profeta era o representante de Deus. Porém, no Novo Testamento, meus irmãos, quando o Senhor Jesus nos comissionou, quando o Senhor Jesus disse para que nós pudéssemos irmos em todo o mundo e pregar o seu evangelho, anunciar a sua palavra, Jesus estava nos discipulando. Nós estamos recebendo uma comissão e nos tornando como discípulo de Cristo, como apóstolo do Senhor, porque apóstolo é ser enviado. Obviamente teve os apóstolos que foram chamados por Deus e esteve com Jesus, esteve no ministério com Jesus, mas todos aqueles que pregam o evangelho, que anuncia Cristo, que diz que Cristo é o Salvador, esse é um ser enviado, é aquele que foi designado para pregar as boas novas, para pregar o evangelho do reino. Oh, adorado seja o nome do Senhor. E no entanto, meus irmãos, no Novo Testamento, para expressar aquele que é o legal, o legítimo representante de Cristo, é justamente os seus discípulos, é aqueles que aprendem dele, que ouve ele, que entende ele, que sabe dele e diz dele, e anuncia ele. E nossa vida prática na fé, nossa jornada cristã, é vida em que nós estamos relacionando com Ele, aprendendo dEle, ouvindo Ele, sabendo-se dEle, e no entanto nós estamos a anunciar Ele. Pois escrito está em Mateus capítulo 28, salvo engano, Jesus disse para que nós pudéssemos ir e fazermos discípulos e tornar as pessoas discípulos a ponto também de batizar. E Jesus disse: batize-se em nome do Pai. No entanto, nós somos aquele quanto foi chamado por Cristo, designado por Cristo, nomeado por Cristo, para que pudéssemos colocar na direção dEle, no nome dEle, para que possamos anunciar a sua palavra, o seu evangelho. Adorado seja o nome de Jesus. Então no Novo Testamento, já que no Velho Testamento para profeta e nabi, o legítimo, legal representante de Deus, no Novo Testamento é querigma, e esta expressão querigma queria dizer de uma porta-voz, daquele que anunciava que o rei estava chegando, que o rei estava vindo, que o imperador estava chegando, que o imperador estava por vir, e no entanto este tinha autoridade para anunciar que o rei está voltando, que o rei está chegando, que o imperador estaria em prontidão, e todos aqueles quanto anunciavam assim, tinha autoridade para falar em nome do rei, para falar em nome do imperador. Então esta expressão querigma quer nos denotar de que nós somos aqueles que fomos nomeados pelo rei, aquele que fomos chamados pelo rei, e temos a autoridade do rei para falar em nome do rei e anunciar que o rei está voltando. Aleluia. Então esta noite eu quero que a igreja se desperte, que a igreja de Cristo se acorde, pois nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, e é necessário que nós o acordemos, pois nós estamos nos postos, meus irmãos, colocados como representante de Cristo, e nós precisamos falar dele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porém, meus irmãos,
todos esses, quando se posicionou como representante de Cristo, como representante de Deus, tem que ter algumas características para entender e compreender o seu ofício e também a sua personalidade no ofício a exercer. Todas as vezes que o profeta expressava "assim diz o Senhor", o povo entendia que o profeta estaria anunciando uma profecia, estaria falando uma profecia, e o povo parava para ouvir o profeta expressar. Então, a primeira característica de um profeta, ou de um verdadeiro profeta, é de que esse profeta não pode falar de si mesmo. Falar de si mesmo é uma aberração. Falar de si mesmo é elogiar, é mercantilizar sua própria mercadoria. Falar de si mesmo é se colocar no pódio. Falar de si mesmo é se engrandecer diante dos que o ouvem. Então, aquele que é representante, o representante de Cristo, ele não pode falar de si mesmo. Ele não pode dizer de si mesmo. Ele tem que falar em nome do Senhor. Ele tem que falar na direção do Senhor. Ele tem que falar pelo Senhor. A inspiração dele tem que ser o Senhor. O Espírito Santo tem que lhes inspirar, tem que lhes direcionar. E eu estou preocupado nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mercantilizando, as pessoas estão se autopropagando. Ao invés de dizer em nome do Senhor, as pessoas estão dizendo do seu próprio nome. Ao invés de falar em nome do Senhor, as pessoas estão dizendo de si próprio, dizendo de si mesmo. Mas as características de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, de um verdadeiro profeta, de um legal representante de Deus, não é falar de si mesmo, mas é falar em nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, não nos promovemos, não nos propaguemos, mas falemos do Senhor, das suas maravilhas, das suas grandezas. Falamos dos seus feitos, falamos dos seus realizar, pois isso vai estar demonstrando de que nós temos a característica de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor. E o produto que este profeta, além de ele não falar de si mesmo, ele não pode oferecer outro produto a não ser a Bíblia Sagrada, a poderosíssima palavra de Deus, a verdadeira, infalível palavra de Deus. Então tem que ser anunciado, não seu conhecimento, não seu vernáculo, não a sua letra. Tem que ser anunciado o Evangelho, porque só o Evangelho tem o poder de transformar. Só o Evangelho tem o poder de salvar, e Paulo falou isto. Paulo disse isto, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, sendo o poder de Deus, ele transforma a pessoa na mais situação deplorável, a situação constrangedora que a pessoa vive. O Evangelho transforma, e a transformação é no novo homem, numa nova pessoa, numa nova criatura, numa nova mulher, e este se torna mulher e homem de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma. E tem gente que, além de se autopromover, além de não anunciar Jesus, não tem estas verdades para anunciar. E Paulo diz de que as pessoas precisam ouvir o quê? A palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Então quem anuncia Cristo, quem prega Cristo, tem que anunciar as suas palavras, tem que anunciar as suas verdades.
Oh, adorado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, irmão, mas é um tempo difícil mesmo. A mídia televisiva, a mídia social, os homens estão utilizando a mesma para vender os seus produtos, para vender a si próprio, a sua marca, para tirar vantagem. Mas porém, esta igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva santa, a noiva imaculada, a noiva de Cristo, é aquela que conhece Cristo, que sabe de Cristo e anuncia Jesus, e anuncia o Senhor. Aleluia. Além de não se autopromover, de anunciar a palavra, de anunciar o evangelho do reino, porque esta foi na comissão de Jesus a ordem, uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra de Deus, as escrituras é o evangelho é boas novas, e aquele que é representante de Cristo, esse anuncia e fala as boas novas do reino. Além disso, a autoridade dele é vinda de Deus. Oh, adorado seja o nome do Senhor. A autoridade dele tem que ser de Deus. Esta semana estávamos estudando na escola bíblica dominical, quando aqui nós o aprendemos, de que o ensino de Jesus era um ensino diferente. Jesus ensinava e as pessoas admiravam o ensino de Jesus. As pessoas ficavam impactadas com o ensino de Jesus. Era porque ele tinha um poder de persuasão tremendo? Talvez não. Segundo a Bíblia, diz que era porque ele tinha uma autoridade. Ele ensinava com verdade, e os seus ensinos tinham uma autoridade, e a autoridade no ensino de Jesus impactavam as vidas. Oh, adorado seja o nome do Senhor. Mas nós não sejamos aqueles, meus irmãos, que corremos atrás de palavras lisonjeias, palavras bonitas, disso ou daquilo, de pregadores. Não, que nós viemos atrás de Bíblia, de oração, de palavra, de solidez, de segurança, de estabilidade no Senhor. Porque tem crente nesses últimos dias que estão correndo atrás de revelações. E muitas das vezes as revelações não emanam, não traz, quem sabe, uma certa autoridade de Deus. Porque às vezes as revelações deixam a Bíblia de lado, que é a grande e a maior, é a máxima revelação, para tentar expor a sua ideia. E além do verdadeiro homem e mulher de Deus, falar na autoridade de Deus, as palavras de Deus, o evangelho do Senhor, ele não pode falar o que ele pensa, o que ele acha. Que tem hora que nós ouvimos as pessoas falarem o que acha, o que ele pensa, e às vezes não é uma regra geral da Bíblia. E às vezes o que ele pensa, ele quer dogmatizar, ele quer tornar um ponto doutrinário, e quer que todo mundo siga ele, todo mundo vai com ele, todo mundo ande com ele, todo mundo tem ele. Ei! Ponto doutrinário é aquilo que a Bíblia ensina. Regra de fé e prática para seguir é o que a Bíblia narra, é o que a Bíblia diz. Então o profeta, o representante de Deus, ele não pode aqui expor o seu achismo. E nós estamos preocupados com o evangelho de então, irmãos. Quantos achismos têm se posicionado? Quantos pensamentos próprios têm incutido no meio do evangelho? Tem tirado e distorcido muitas das vezes a verdade da Bíblia, da palavra do Senhor. Eu acho que é assim. Eu penso desse jeito. E nesse achar e nesse pensar, muitas das vezes tem dogmatizado, tem colocado como doutrina para cumprimento do povo do Senhor. Isso é legalismo, e legalismo seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós somos aqueles quanto estamos realmente cumprindo a fiel palavra do Senhor. Oh, adorado seja o nome do Senhor. O profeta, meus irmãos, o representante de Deus, além dele não expor o seu pensamento, a sua ideia, e desde quando ela esteja na inspiração do Espírito Santo de Deus,
Somente isso, fora disso não. Além disso, ele tem que falar quando a palavra possa agradar ou não. E tem hora que quando o profeta de Deus fala, tem hora que não nos agrada. Tem hora que nós torcemos o bico. Mas nós devemos aceitar muitas das vezes a correção bíblica, cristocêntrica, genuína, quando o profeta de Deus fala. Às vezes as pessoas ouvem muito os outros, ouvem muito os de fora. Os de fora às vezes têm mais, validade do que os de dentro. E às vezes os de fora chega falando, massageando o ego das pessoas, e as pessoas emocionam. Esse aí sim, esta aí sim. Você viu aquela profecia? Você viu aquela palavra? Você viu aquela revelação? Deus disse que iria dar um carro a fulano, uma casa a fulano, uma bênção a fulano. O quanto que fulano está precisando é realmente de um chicote grosso no rim, para que Deus possa fazer com que ele se aprume diante do Senhor. Pois, meus irmãos, às vezes, falar para massagear o ego não vai resolver o problema. Ainda contamos aqui outro dia de que havia uma certa irmã que parecia que o céu só abria para ela, só descortinava para ela. E às vezes era sabido por todos o quanto que aquela irmã estava precisando de um conserto, de uma chinelada às vezes, para se aprumar, para se equilibrar na fé, se equilibrar com Cristo. Mas vinha um e diz: tu é uma bênção. Olhava para ela: você é uma bênção. Deus vai agir na sua casa. Deus vai fazer isto. E a pessoa nunca que se aprumava, porque às vezes ficava se gabando que Deus falou coisas boas para mim. Deus está aprovando. Deus não está aprovando coisíssima nenhuma. Tem hora que a gente precisa falar, e doa quem doer, arde em quem arder, mas é característica do representante, do verdadeiro representante de Deus. Deus usava os profetas, o profeta, por exemplo, Jeremias. Houve época em que Jeremias foi jogado no calabouço, porque a sua profecia era dura, era terrível. O rei queria, quem sabe, ouvir palavra de bênção, e Jeremias dizia: não tenho palavra de bênção para o Senhor. O rei, quem sabe, queria ouvir palavra de vitória: não tenho palavra de vitória para o Senhor. A palavra que eu tenho para o Senhor é dura. A palavra que eu tenho para o Senhor é uma palavra terrível. É a palavra do Senhor. E o rei, querendo ouvir coisas boas, muitas das vezes se revoltou com o profeta, jogou no calabouço, jogou na cisterna. Mas profeta, representante legal de Deus, verdadeiro, que está na direção de Deus, este fala com verdade, fala na direção do Senhor, fala com a autoridade do Senhor, não fala o que pensa, não fala o que acha, ele fala a Bíblia, fala a palavra do Senhor. E nós, como verdadeiros representantes de Deus, aqueles que estamos assistindo diante do Senhor, estamos a ouvir a sua voz. Se é para corrigir, nos corrija, Jesus. Se é para nos consolar, nos console, Jesus. Se é para nos abençoar, nos abençoe, Jesus. Porque nem toda hora, irmãos e irmãs, nós vamos ter o que nós precisamos. Em todos os momentos nós vamos ter aquilo quanto nós queremos. Às vezes nós vamos ouvir os nãos de Deus, as correções de Deus, as repreensões de Deus. Às vezes nós vamos ouvir em Deus dizer: não é o momento, não é a hora. O que você precisa é de orar mais. O que você precisa é de se aprumar um pouco mais. O que você precisa é de jejuar um pouco mais, consagrar um pouco mais. O que você precisa é de ser um pouco mais crente, mais servo, mais obediente. E tem hora que a gente fica só cafuchando bênção, querendo isso, querendo aquilo. O quanto Deus quer outra coisa para a sua igreja, para o seu povo, para os seus eleitos. Oh, adorado seja o nome do Senhor. Examinemos a Bíblia, a palavra do Senhor, que a todo dia nos dá a direção certa.
nos dá a direção concisa, nos dá a direção precisa, e que nós, cada dia e cada instante, nos aprimoremos diante do Senhor e sejamos mais crentes. Pastor, aprumar diante, é claro, porque nós estamos lutando, batalhando, meus irmãos, para chegarmos à estrutura e estatura de varão perfeito. No dia da glorificação, sim. Enquanto aqui vivermos, nós vamos lutar, nós vamos batalhar para fazermos a diferença, para sermos diferentes. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos lutar e batalharmos para viver na direção do Senhor, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o querer do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Mas nós somos representantes de Deus na terra. Deus olha em cima nos céus e olha para a gente, olha para nós e diz: é parecidíssimo comigo. Está me representando lá na terra. Está me representando por onde passa. Está me representando quando está sozinho. Está me representando quando está em grupo. Está me representando em todas as horas, em todos os momentos. E Deus se alegra com isto. Então nós somos os representantes de Deus. Aquele quanto Deus escolheu para ser profeta, representante dele. Amém? Que o Senhor Deus nos ajude cada dia e cada instante. Que o Senhor Deus nos faça mais crente, mais temente à sua poderosa palavra. E que nós, quando falarmos de Cristo, falamos com autoridade, e a autoridade vai expressar, vai dizer o quanto nós somos diante do Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Cantemos um louvor para a glória de Jesus. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade pois com ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória a Deus. Nós já estamos indo embora para as nossas casas, meus irmãos. Nós vamos aqui levantarmos um clamor, orarmos pela nossa querida irmã Carme. Irmã Carme é uma irmã que mora em Itamaraju, esposa do presbítero Adilson Andrade, mãe da nossa irmã Giovana, que é esposa do pastor Oswaldo, né? Mãe do evangelista Eliel Andrade, lá de Portugal, tá? E a mesma hospitalizou-se e os médicos diz, né, deu o seu ultimato, porém Jesus ainda não. Eu quero convidar aqui o presbítero Aldo para estar fazendo um clamor ao Senhor, orando a Deus pela irmã Carme, apresentando também o cooperador José, pode citar o nome dele assim, José, lá em São Paulo. Hamilton me pediu que orasse por ele, tá bom? Oremos também pelo nosso irmão Diácono Leonilson. No mesmo semana passou ainda por uma pequena cirurgia, mas está bem, está recuperando, tá bom? E oremos para que Deus nos ajude, nos abençoe. Amanhã nós estaremos de volta aos obreiros, aqui
aqui. E na sexta-feira, os membros, domingo às 9 horas, às 8 horas, a Santa